Ótima tarde! Chegamos mais a um chá das 5. Vou esperar você entrar e compartilhar essa live. Daqui a um minutinho a gente começa. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Ótima tarde. Link em cima do chat para você poder. Clique em cima do vídeo para você acessar o chat. Falar de onde você está falando. Oi, Jennifer. Tudo bem? Ótima tarde. Escreve aí a sua cidade. Eu sei que você é do sul, mas escreve. Eu sei. Eu não quero mais. Marli, boa tarde. Como é que foi, pessoal, o chá das 5 de ontem? Digita aí o que foi pra você ontem. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Vamos lá? Deixar a gente vai ficar aqui só louvando, né? É incrível, né, Jennifer? Foi tremendo ontem. Todo dia tem o seu dia, né? Então, isso é maravilhoso. Gente, eu recebi um testemunho ontem, depois da live, automaticamente, depois do chá das 5 ontem, que me fez confirmar, quer dizer, a gente já sabe, né, que cada dia, como a gente, cada dia que Deus nos usa para tocar o coração de cada pessoa. E eu fiquei muito feliz com o testemunho que eu tive ontem aqui no meu Messenger. Foi um depoimento bem grande, mas que Deus usou na hora certa a minha boca, ele disse assim, né, a pessoa. Então a gente fica muito feliz, seja bem-vinda. Eu não sei se é o Paulão, se é a Márcia, tem a fotinha desse casal que eu amo. Eu amo todos vocês que estão aqui na live. Ontem foi um dia incrível, a gente falou de tudo. Na verdade, tem tanto assunto que acho que dá pra passar 365 dias. Oi, querida, que Deus abençoe a sua vida, da sua família. E fique tranquila, tá? O gigante tá se levantando, tá, Marcinha? Mas ele vai ser derrubado, porque não é o gigante, não é a derrota, é apenas um passo temporário aí pra você, tá bom? Depois eu vou falar com você, que eu tô uns dias sem falar com você, né? Não sei, mas hoje eu ia te ligar. Eu não sei porquê, mas eu ia te ligar. Então, ótima tarde, pessoal. Falamos muito ontem, né, do poder da visão. E é uma das características para prosperidade e principalmente entender que a prosperidade ela tem princípios, são princípios da prosperidade. Para quem está entrando no chá das 5 hoje pela primeira vez, a gente vem durante o mês de abril falando sobre a mentalidade, os níveis de pensamento que a gente coloca para dentro do nosso HD, que é a nossa mente, e principalmente sobre o tipo de mentalidade, o que a gente precisa colocar no momento que a gente está vivendo. Vai passar rápido, com certeza, é apenas um estágio que a gente está passando aí. E falei sobre a visão grande, a visão que só a gente tem, é aquela visão, aquele desejo que a gente coloca, que fica latente no nosso coração. Aquilo ali é Deus falando, vai meu filho, vai que eu já coloquei isso aí no teu caminho, mas você tá freando, né? Então a gente entende muito bem, eu falei muito sobre a invisibilidade das coisas, né? O que é no mundo espiritual, o invisível faz muita, mas total diferença na nossa vida. Então eu falei sobre o poder da visão, falei também sobre tudo que nos sustenta e nos move, tem a ver com o nosso propósito pessoal, e toda vez que se levanta o gigante, que são os desafios, os problemas, é justamente para nos fortalecer, e a gente não pode uma coisa, nos distrairmos.
para o nosso alvo principal. Então, quando a gente desenvolve, se liberta do passado e começa a planejar o nosso futuro, a nossa mentalidade, ela começa a fazer uma mudança, e isso que determina com certeza a nossa vida, o nosso futuro, porque as circunstâncias elas vão passar, né? E a gente tem que estar aqui fortalecido, principalmente nesse momento. E durante todo esse mês a gente combateu muito aí o medo, o espírito de ansiedade. E eu tenho certeza que você tá aqui nessa live, você vai sair muito mais tranquilo, menos ansioso, menos ansiosa, não se preocupando com o futuro, não se preocupando o que há de comer, porque Deus supre cada uma das nossas necessidades. E quando a gente começa a declarar o nosso mundo espiritual, a gente começa a declarar o nosso futuro, é essa vida que a gente vai estar vivendo lá no nosso futuro. Hoje eu consegui fazer umas anotações pra gente seguir aqui alguns tópicos, porque eu vou falando. Eu acho que dá pra ficar uns 3 meses falando só sobre essa área aqui. Nós falamos da saúde espiritual, falamos da saúde física, falamos da saúde familiar. Boa tarde, boa tarde. Falamos sobre a saúde intelectual, falamos, deixa eu ver se eu lembro aqui tudo que a gente já falou, saúde social, falamos da profissional, como é importante nos dias de hoje a pessoa tá ali se capacitando, aprendendo novas habilidades, desenvolvendo novas competências, que é assim, o grande segredo vai ser o divisor de águas, aquilo que eu pensei que eu não sabia, eu aprendi. Quando eu determino aquilo que eu quero, né? Então é muito importante que a gente aprenda sobre isso. E ao longo... eu prometi todas as vezes de tudo que eu brinquei ontem, né? Master Plus, Practitioner, Tabajara, Coach, Mega, Super, todos esses 26 anos que eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Aí eu falei, gente, onde que tá minha carteirinha que eu falei do Coach Business Internacional? Aqui, ó, tá vendo? A gente tem tudo aqui, mas o que a gente entende é o seguinte, depois de 26 anos desenvolvendo pessoas, trabalhando em desenvolvimento pessoal, esse aqui é o meu Master Coach Practitioner, o meu mentor, que é o livro dos livros da PNL, é sabendo que eu necessito declarar o meu futuro, e é por isso que é tão importante o estabelecimento de metas, porque isso faz com que a gente se desloque da nossa condição pessoal atual, as nossas circunstâncias, as condições que eu estou vivendo hoje, para determinar as condições que eu quero viver no amanhã. Então eu coloquei ali o poder da visão grande, o poder de ter visão grande. Você tem que pensar grande em todas as áreas da sua vida para que você possa fazer o quê? Um novo percurso, uma nova rota e um novo caminhar. E esse caminhar, ele é estabelecido principalmente pelas minhas crenças, ou seja, aquilo que eu acredito. E tem crenças que estão tão lá que a gente tem que realmente ir lavando, como se fosse uma lavagem cerebral, para que a gente possa incluir novos conceitos, incluir nova mentalidade. E pega isso, o grande segredo de uma vida próspera é a mentalidade próspera. Não há prosperidade sem uma mentalidade próspera. Por mais que você se esforce, se a sua mentalidade ela não é próspera, não está conectada à abundância que a gente tem na Terra, né? Através do mundo espiritual, a gente não consegue tocar essa abundância, esse fluir, né? Como rios de água viva. Quando a gente entende o poder dessa palavra, você começa a sentir que só tem essa forma de fluência, né? Você vai ali contornar as pedrinhas do seu rio, mas você está fluindo, né, no espiritual, que é a base. Por isso que a gente começou com a saúde espiritual, porque é ela que vai permear as nossas decisões, não com o que eu acho, o que eu penso, mas com a sabedoria vertical, que é a sabedoria do alto. Essa a gente minimiza os nossos erros, corrige os nossos erros e aumenta os nossos acertos. Então é muito importante a gente entender que existe processos em todas as áreas da nossa vida. E a nossa vida é um processo. Como eu falei, a nossa vida não é uma fotografia. Todo dia eu pego a fotografia que eu vou mostrar, eu esqueço. A nossa vida é um filme. É o filme da nossa vida. E a gente pode cortar algumas cenas,
não se preocupando mais com elas, estão lá no passado, é um filme em preto e branco, que eu preciso esquecer dele e começar o quê? Projetar o novo episódio, ou o novo capítulo, ou o novo título para o meu filme da minha vida. Então a gente vai determinando o roteiro da nossa vida através, número 1, de metas estabelecidas, alvos que eu quero alcançar, e principalmente dando especificidade ao meu cérebro para que eu possa todos os dias declarar aquilo que eu vou obter. Então, é uma mecânica mental que todos nós, eu, você aqui, estamos em desenvolvimento. Olhar para o nosso presente invalida muita coisa que a gente receberia. Deixa eu fechar aqui, gente, porque, Mark, não dá para usar o negócio agora porque eu tô fazendo a live no meu celular. A live, a Mark deu um segredinho aqui pro negócio do cachorro. Eles gostam de latir na hora da live. Então, e não é o meu cachorro, tá? É o cachorro da vizinha, que tem 5 cachorros em frente à minha casa. E eles latem muito. Ela chegou no condomínio recentemente. Eu acho que os cachorros ainda não se adaptaram à nova vizinhança. Mas não tem problema, a gente continua, tá? Então a visão que Deus nos dá, ela é tão exclusiva, tão única. Eu falei isso ontem, que todo mundo vai tentar ir contra você. Vai falar que você é maluco, vai falar que isso não existe. Então, gente, tem 3 tipos de relacionamento na nossa vida. Os confidentes, aqueles que você conta poucas coisas e aqueles que você nunca conta nada. Por quê? Porque eles vão tentar minar a sua fé. Sabe aquele entusiasmo que é só nosso, que dentro da gente a gente crê que aquilo vai funcionar? E quando você comenta com alguém, essa pessoa, não por ela, mas inconscientemente, ela vai tentar minar a sua visão. E a visão é uma coisa tão pessoal que Deus coloca no nosso coração, ela é particular, a nossa visão. A nossa visão é muito particular. Então é importante que a gente entenda o que está acontecendo ao nosso redor. Tá? Então eu vou fazer aqui, vou pegar meu caderninho. Enquanto isso, você compartilha essa live. Já vai pensando em alguém. Vai lá embaixo, compartilha, sai mandando ali compartilhar. Porque hoje nós vamos falar de futuro. E nós precisamos que as pessoas nos dias de hoje pensem no amanhã. E não no hoje, na circunstância, na quarentena, no Covid-19, na morte das pessoas. E essa briga política, se é verdade, se não é verdade. Então é muito importante que nesse momento a gente esteja ali exaltando a nossa parte espiritual, trabalhando o nosso emocional. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Então eu fiz umas anotações bem rápidas, tá? Sobre os princípios da prosperidade. Hoje eu não vou falar de todos, que eu selecionei 15 princípios. Mas eu vou durante essa semana, na outra semana. Se a gente continuar aqui compartilhando, eu ver que a gente tá com engajamento, é fácil. Cada um aqui pode compartilhar no seu WhatsApp, aí no seu o link, pode compartilhar no seu Facebook, pra gente aumentar o quê? O engajamento aqui, de afetar cada vez mais pessoas. Esse é o nosso propósito. E tem muito assunto pra falar, né? A gente adora estar aqui, né? Então, a gente falou muito sobre Romanos 8:31, que diremos, pois, a estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? E é o que a gente está usando na mentalidade lá no nosso Epissar, que é o espiritual, comandando o meu pensamento, comandando as minhas ações, minhas atitudes. Obviamente vai influenciar nos meus resultados, que é o famoso Pissar. Então eu só ajo através do sentimento. Aquele sentimento da certeza. Quando eu não tenho certeza, eu não ajo. E aí você fica paralisado nesse momento. O que acontece? Quando a gente fala de fé, as pessoas às vezes criticam, falar, a pessoa só fala de fé. A pessoa só fala de fé. Mas na verdade a fé, ela não invalida o fato. Vê se você consegue compreender isso aqui. A nossa fé, ela não invalida o fato. O que é o fato? O desafio, as circunstâncias que nós estamos passando. Ela não invalida o fato, só que ela valida uma coisa, que quando eu tenho fé, eu não dou domínio para o problema que eu estou passando. E se eu não dou domínio, se eu não dou autoridade ao problema, ao desafio, ao gigante que eu estou passando, brevemente ele vai cair.
Porque o trabalho mental e espiritual que a gente faz quando o gigante aparece no nosso caminho é justamente não validar, não passar a autoridade que eu tenho no nome de Jesus passando para o desafio. Então a fé, as pessoas confundem, a fé então é a pessoa que não se preocupa com nada, não tem desafio, ela vai viver pela fé. Sim, o justo viverá pela fé, mas a fé não invalida o acontecimento. Quem tá entendendo o que eu tô falando? A fé não invalida o que tá acontecendo. A fé é só falando, apesar do que está acontecendo, eu continuo e vou ser vitorioso. Por quê? Nós não nascemos da vitória? Então, nós nascemos já da vitória. A nossa natureza é vitoriosa. E quando eu sei disso, não há derrota. Não tem como não ter uma derrota, porque nós só temos a vitória. É confuso, mas você vai compreender o que eu tô falando. Tem um gigante que se levanta, que é um desafio, é um problema, é uma situação que se levanta contra a gente. Mas, como eu falei ontem, né, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. A fé não nos livra, não invalida os nossos desafios. Eles pensam o quê? Que é apenas a ausência da derrota. Então, quando eu entendo que eu não sou derrotado, pelo contrário, eu sou vitorioso, eu sou vencedor, porque eu parti da vitória em Cristo Jesus, eu sei que aquilo não é uma derrota, ela é uma circunstância temporária. É uma grande diferença. Aquele que se sente derrotado, derrotado ele está. Então não é o pensamento de derrota que vai passar pela nossa cabeça, e sim o pensamento que eu já venci. Eu já sou vitorioso em Cristo Jesus. Então eu consigo dominar os meus pensamentos, ter mais tranquilidade, como a gente falou lá da inteligência emocional, que ela precisa estar em alta no momento que nós estamos passando. A gente vem durante esse mês aí no Chá das 5 falando sobre justamente você não deixar o estágio do medo superabundar na sua cabeça, porque aí sim você vai ter o super medo, a síndrome do pânico. A gente, né, viu ontem aqui pelas estatísticas que eu passei. O Brasil é o país com o maior grau de ansiedade do mundo. Para pensar. A ansiedade e a síndrome do pânico, ela está diretamente relacionada a isso, ao excesso de ansiedade. E não andeis ansiosos por coisa alguma é um versículo que você tem que meditar dia e noite. Se essas coisas que tem que pensar, pensar nelas dia e noite, alimentando a nossa fé para neutralizar o nosso medo. Então, se você tem um familiar, um amigo, que você começa a ter essa percepção, esse feeling, que é um feeling, sabe, tênue, entre a pessoa parar de ser ela mesma e começar a alimentar, falar sobre o pânico, ou então ela ficar totalmente na inércia, não só na inércia mental, mas na inércia física, é um estalo para a gente começar a fazer o quê? Um trabalho de ajudar as pessoas a saírem desse estágio de paralisação, porque eu falei sobre o medo, que é o medo natural instintivo, o medo onde eu começo a já ficar paralisado, e o super medo é aquele que eu alimento, eu deixo que o ninho seja feito na minha cabeça, ao invés do pássaro só pousar. O que é essa analogia? O pássaro é o pensamento ruim. Só que se eu não trago cativo o pensamento como Deus pensa, eu começo a pensar daquela forma que eu começo a ter medo. E quando aquele medo, né, aquilo que eu temia, me sobreveio. É isso que acontece com a pessoa. Então, a gente veio trabalhando aí todas as inteligências, né, focando ali no coeficiente espiritual, no coeficiente emocional e no coeficiente intelectual, que é o que permeava grande parte da nossa sociedade, e hoje a gente tem que focar nessa área aí justamente do coeficiente emocional. Então, viver por propósitos é a coisa mais importante que acontece no dia de hoje. Quem não tem propósito está perdido. Deixa eu abrir o versículo aqui que eu quero falar para vocês, tá? Que é o Jeremias 29:11. Isso aqui já começa a saber que Deus tem um plano na nossa vida. Mas se eu não entrar em ação, nada vai funcionar. Os planos de Deus são maiores que os meus, não é assim? Tem até um louvor, os planos de Deus são maiores que os meus. Por quê? Porque você não consegue essa invisibilidade, você não tá vendo. E fé é o quê? Eu não vejo, mas eu creio. Logo eu creio, eu declaro. Se eu declaro, eu ajo.
Se eu ajo, o meu resultado muda. Se o meu resultado muda, eu estou indo a caminho do propósito que Deus tem proporcionado já antes do ventre da minha mãe. Eu já estava lá sabendo. Eu não. Deus já sabia a sua vida, a minha vida. E eu tenho uma certeza absoluta. Você que está aqui, você já nasceu para vencer. Você já nasceu vencendo. Então não tem uma natureza separada da vitória na sua vida, nem na minha, nem de todas as pessoas que creem no poder dessa palavra. Então quando a gente entende isso, a gente começa a declarar. E em vez de olhar para o problema, em vez de olhar para as contas, em vez de olhar para o boleto, que eles nunca vão deixar de existir, conta é para sempre, você tem que pensar no plano da invisibilidade de Deus. Como é que eu acesso Deus? Essa invisibilidade que é, acho que é a magia da crença, da fé. É você crer naquilo que não existe. Embora você espere, mas você não sabe o como. E essa é a maior magia da nossa humildade espiritual, quando eu não sei o como, mas eu creio e ajo naquilo que está escrito, porque assim eu creio de todo o meu coração. E isso que é a continuidade da fé que agrada a Deus. Lá em Hebreus fala que a fé agrada a Deus. E a continuidade da nossa fé. Ele tá sempre te amando, sempre me amando, independente do que aconteça. Mas ele fica com certeza orgulhoso da gente dar continuidade a essa fé, apesar das circunstâncias, apesar do que está me acontecendo ao meu redor, a minha família, as pessoas que eu amo, eu continuo a perseguir, como eu brinco sempre na live, eu continuo a nadar, sou uma Dolly do filme Nemo, eu continuo a nadar, eu continuo o quê? Eu continuo a viver, eu continuo a declarar e eu continuo crendo. Então essa continuidade da crença determina essa área que nós vamos falar, que hoje é a última saúde, que é a saúde financeira, que dá para falar uns 4 meses sobre saúde financeira, de tantos princípios interessantes, de tantos versículos interessantes e tanta filosofia que está por trás da prosperidade no mundo invisível. Então, na verdade, o invisível, ele comanda o visível. E olha aqui o que tem em Jeremias, fechou aqui meu iPad, ó, Jeremias 29:11. Olha que conforto emocional nos dá essa passagem. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ou seja, a gente já sabe que a gente tem um futuro maravilhoso, porque está no plano de Deus. E eu preciso saber qual é esse plano e executar o plano. Como que eu sei o plano? Através da direção de Deus. Ele não dá a planta. Entende? A gente não está vendo a planta ser construída. Né? O arquiteto do mundo, a gente não está vendo a planta, não é um engenheiro que dá a planta, mas a gente crê que o prédio será construído. Quando eu vou comprar um imóvel na planta, na verdade, o que eles nos vendem? Eles nos vendem o prédio já pronto ou a imagem do prédio pronto através da planta. Com Deus é ao contrário. Olha esse insight que me deu agora. Com Deus, eu não vejo a planta nem o prédio, mas eu sei que o prédio será construído. Então, o planejamento de Deus é esse. Eu vou seguindo, cada andar está sendo construído, cada laje que coloca em cada andar é o passo de fé que eu tô ali, sabendo que aquele prédio será eu serei construído pelo Senhor. E aí você vai fazendo a nossa parte, porque o descanso nele é o descanso mental, é o descanso espiritual, é o descanso que eu sei, eu estou fazendo a minha parte, eu estou começando a compreender o que Deus quer de mim, porque olha só, a gente vai fazendo do nosso jeito, e do nosso jeito dá ruim. Então é melhor a gente cortar caminho. Mas, cara, eu não entendo muito bem a Deus. Deus é um mistério, ele não é um mistério. Na verdade, ele fala quem ele é. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio de todas as coisas, ele sabe o fim, o começo, a direção, ele é ontem, hoje, sempre será o que diz na sua palavra. Então, se eu sei quem é Deus e como ele pensa, é esse o trabalho que a gente tem que fazer, gente, que é o nosso todo trabalho. Dá trabalho? Dá trabalho. Por quê? Porque eu vou no erro, no acerto. Não, Senhor, não entendi isso aqui. Nossa, eu não tô executando. Porque fé é execução, né? A fé é execução. E eu só executo aquilo que eu creio.
Então, se eu realmente não creio, eu não executo. Então, parece uma analogia meio doida, mas quando você entende que planejar o futuro é indispensável e também testifica a nossa fé, porque o planejamento é testificação da fé. Quem não tem fé não planeja. Para que eu vou planejar? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Então, se o planejamento do meu futuro, se metas claras e definidas, concisas, específicas, testemunham a minha fé, certificam e confirmam a minha fé, porque só tem planejamento futuro quem tem fé. Não há uma pessoa que não tenha fé que não esteja planejando. Ah, como é que eu vou planejar? Eu não vou planejar. Eu não sei o meu amanhã, sabe? Porque quem constrói o nosso futuro é a nossa mente. A nossa mente nos leva ao nosso futuro. E quando eu uso as declarações, o que são os salmos? O que são os versículos, os provérbios? É declarar aquilo que já está escrito. Porque a promessa de Deus, ela não é para o futuro, ela é passado. Ele já nos deu. É o combo que eu falei, é o combo de Deus. E como é que eu acesso essa invisibilidade de Deus? Fazendo pequenas ações, porque se eu cumpro os princípios do que está escrito, Deus já cumpriu as promessas, Ele não vai cumprir. Ele já me deu, é um pacote. E a partir daí eu entendo que eu preciso acessar cada vez mais o campo da invisibilidade para conseguir aquilo que meu coração já disse que quer. Que são desejos do nosso coração, que está ligado ao nosso propósito. Então, toda vez que eu tento forçar alguma coisa, eu vou ter que dar um retorno aí. E falar, cara, de novo, repeat please. Entende? E a gente acaba repetindo várias vezes e a gente fala, nossa, eu tô errando na mesma coisa. E nem sempre a gente tem essa consciência, mas tem o tempo de Deus, tenha paciência. E vamos trabalhar em relação a isso, né? Aí fechou a outra passagem aqui, peraí, deixa eu abrir aqui. E é importante que a gente está fazendo ali, né, sobre esse princípio, tá? E nos Salmos 122, versículo 7, haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Então, quando tem paz no nosso coração, que é a paz que excede todo o entendimento, eu consigo ter sabedoria no agir. E o que a gente sonha, o nosso sonho, é estar cada vez mais próximo, acessando essa sabedoria, para que a gente possa ter paz enquanto a gente caminha, ter paz enquanto eu estou conquistando aquilo que o meu coração deseja e eu continuo a fazer o que tem que ser feito, independente da circunstância, independente dos gigantes que apareçam na nossa vida, que são pessoas que vão tirar você do foco, pessoas que vão tentar às vezes te distrair do seu propósito. Quanto mais distração, mais afastamento do propósito que Deus tem para nossa vida. E Deus tem planos de prosperidade, planos de grandeza, planos de abundância para nossa vida. E esse tema, que é o tema financeiro, que é a prosperidade com propósito, ele é um tema muito, muito amplo. E tem alguns princípios sim, tá? Então, a prosperidade tem a ver também com 25, Salmo 25, 4, que o Senhor confia os segredos aos que o temem e lhes mostrará a sua aliança. E qual é essa aliança? A aliança que Deus já tem conosco. Não sabe a nossa aliança? A aliança representa isso. É o quê? É para sempre. Esse é o principal, né? Significado da palavra aliança. Não é só a aliança do dedo, é a aliança que Ele tem conosco, mesmo que ainda nós não tenhamos ainda, porque nós desconhecemos essa aliança. Mas a partir do momento que a gente começa a tomar consciência, e isso que é um trabalho de um coach, que é o trabalho de Deus na nossa vida, o nosso mentor, ele fala o seguinte, olha, se você tomar consciência e agir conforme eu lhe ensino, eu já tô te abençoando, eu já tô ali te dando as promessas que já foram. Na verdade, eu só tô repassando a chave das promessas. Já tem um cofre. Você só precisa pegar o segredo. Qual é o segredo? São os códigos que tem na palavra de Deus. São chaves, insights, nova mentalidade, a verdadeira metanoia que está lá em Romanos 12:2. Renovai pela transformação da nossa mente. E a transformação, ela invalida o antigo. A mudança não. Porque eu posso me mudar
Eu posso mudar algumas coisas forçadamente, mas eu não mudei a minha natureza. E quando a gente transforma a nossa natureza, nós somos capazes de ter esse entendimento de como eu vou agir a partir de agora. E cada ação que a gente vai continuando, a gente vai ficando mais animado, vai nos dando mais tranquilidade, mais certeza. Certeza é fé das coisas que eu não sei, que eu não vejo, mas eu sei que existem no campo da invisibilidade. Então isso vai dando ânimo. E apesar das circunstâncias que nós estamos vivendo, nunca foi tão importante estabelecer metas durante a quarentena. Para sair, saber que isso aqui é uma passagem através de um desafio. É mais um gigante que está se levantando, que dessa vez é um hipergigante, que se levantou não só contra você, contra mim, mas contra todo o mundo, e provando que nós não temos o controle daquilo que nós achamos que teríamos. E esse é o momento de reflexão, sim. É o momento de reflexão de valores, sim. É realmente estabelecer novos valores na minha vida. O que realmente importa, né? A gente sempre brinca, né? What do you really want? O que realmente você quer? Mas não na parte só das finanças, do material, mas do invisível. O que você quer acessar a partir de agora, durante essa quarentena, na invisibilidade? O que você quer trazer cativo do mundo espiritual à existência? Que tal começar com um plano de objetivos definidos? E clareza é poder para ação. E eu selecionei algumas coisas aqui que eu quero falar. Falamos sobre o Big Picture de Deus. E o que é a ansiedade em excesso? Eu falei isso ontem. É o resultado natural de colocarmos nossas expectativas em coisas menores que Deus. Então, quando a gente sabe que Deus está no controle, aí a gente começa a diminuir a nossa ansiedade. A gente não está com a preocupação. Pensa o seguinte, a quantidade de neurônios que a gente deve gastar só pensando no que não vai acontecer, mas que a gente está preocupado. Então, preocupação é se ocupar no pensamento e na coisa errada. Então, vamos fazer o dia de hoje. E muitas pessoas não interpretam. Não, para cada dia tem o seu dia mal. Não é mal porque vai ser ruim, é porque tem o desafio diário do viver, de acordar, de viver, de fazer tudo que a gente tem que fazer. Às vezes vem os problemas, os desafios, acontece alguma coisa, um problema de doença, um problema financeiro, e nós continuamos, né, como a Dolly, continuamos a nadar, porque nós sabemos que o nosso futuro já tem planos preparados pra gente. E aí eu falei sobre a especificidade das metas. Então, estabelecer metas é muito importante, né? Clareza nas datas, você precisa especificar as datas. Quem não sabe o que quer, começa com a lista de não aguento mais, não sei o que eu quero, não gosto disso que está acontecendo. Depois você bota do lado, numa outra folha, o que você quer, que é diferente, antagônico do que você não aguenta mais. Invalida essa lista do não aguento mais. Se você possível, queima, joga, chuta, desbloqueia. É importante fazer esse desbloqueio quando você mentaliza que aquilo ali foi... Você pode botar fogo ali, cuidado para não incendiar a casa. Bota fogo e começa a visualizar. Isso aqui não me pertence mais. Tudo que eu tô invalidando na minha lista de não aguento mais, eu começo agora a validar o meu cérebro, toda a minha ação, as minhas sinapses neurais, as comunicações que eu estava gastando pensando na coisa errada. Eu começo a exercitar o que realmente eu quero. What do you really want? Eu quero o que na minha vida? E aí agora sim, durante a quarentena eu começo a ter esperança, eu começo a ter ânimo, não só porque... eu tô animadinha, porque a alegria do Senhor é a minha fortaleza, Ele que permeia a minha vida, e por isso que eu vou alcançar tudo isso com minha ação. Ele fala, vai lá, que a fé é o que a fé é a ação nas coisas que eu não sei, não tô vendo, mas eu sei que Deus já tem planos preparados ao meu respeito, e planos claros, planos de prosperidade, de abundância, de saúde, do fio do cabelo à planta dos pés, e eu começo a declarar, o sintoma vem, eu vou lá, Isaías 53:4, Jesus já levou todas as enfermidades, toda a pobreza, toda a maldição, isso aqui não pertence à minha nova natureza, porque eu não aceito o quê? Um desafio temporário, eu não aceito a derrota, mas o desafio, eu não invalido ele, eu não finjo que ele não existe, eu sou apenas o quê? Não dou autoridade para que o meu problema me domine.
E quando eu tenho um problema que eu não dou autoridade, ele passa a não dominar e o gigante fica menor que o problema e você passa a ser uma pessoa com maior experiência, maior habilidade de lidar com problemas, você começa a desenvolver seus níveis de inteligência emocional, não faz mais tempestade em copo d'água, você consegue discernir aquilo que os olhos visuais não veem, mas os espirituais vão te falando em uma voz suave que fala, olha, é isso mesmo, continua, se é isso que você acredita, tá dentro da minha palavra, tá correto, tem caráter, eu continuo a fazer, apesar de todo mundo ser contra. Então eu fiz uma lista de coisas que eu considero que são muito importantes para a saúde número 7, que é a saúde financeira, que é a saúde, eu falo que é a parte mais sensível, porque ela lida, o dinheiro, ela tem um poder enorme, enorme na vida do ser humano, pro mal e para o bem. Então, aquela crença que ter dinheiro é ruim, a gente vai cortando ela, sabe? Cortando ela bem fininho e jogando fora. São crenças limitantes a respeito da área financeira, que faz com que a gente fique anos trabalhando e não consiga sair do lugar. Ai, não acredito que não tem a ver com o trabalho. Não tem. Tem a ver com alguns fatores, lógico, é a área espiritual, as crenças muito fortes e o quadrante do que você está inserido dentro do mundo dos negócios. Mas não há impossibilidade aquele que crê e se move no objetivo, no alvo que ele deseja. Então é importante. Hoje eu consegui fazer uma listinha aqui. Princípios de prosperidade. Número 1, assumir responsabilidade. Essa eu já comecei com essa, porque essa é o calcanhar de Aquiles. Eu não posso delegar para o outro aquilo que eu tenho que fazer. Eu não posso delegar aquilo que eu preciso desenvolver em mim mesmo. Eu não posso delegar não ter medo ao outro. Eu preciso trabalhar a minha mentalidade. E a autorresponsabilidade é o quê? Eu assumo o controle das minhas ações, dos meus pensamentos, eu decido o que eu vejo, eu decido o que eu ouço, eu decido com quem eu convivo, eu decido se eu vou ouvir coisas tóxicas ou vou me alimentar de coisas positivas. Então, a número 1, eu vou dar uma lista e a gente vai falando durante as lives aí, que vão rolar aí do Chá das 5, você vai compartilhando, aproveita e compartilha agora, que eu vou fazer uma lista, que às vezes a pessoa vai entrar aqui para essa área e vai desenvolver outras habilidades, tá? E é muito importante que a pessoa entenda que a fé não é negação, mas é não dar governo ao problema. Não podemos dar governo ao problema. Não eleja o seu problema aí. Então, assumir a responsabilidade. Eu vou falar de todos os tópicos, depois a gente vai falar sobre um a um. Tá? Esses aqui são o que eu listei hoje. Visão positiva do futuro. Sonhar grande. Acreditar em suas habilidades e dons. Ação. Persistência, resiliência, foco, ter mentores, continuar aprendendo, gratidão, ter um coração doador, amar a si mesmo e não se preocupar com a opinião dos outros. Essa aqui é uma lista que a gente vai desenvolver aí durante esses chás das 5. Em cada dia nós vamos falar de uma desses princípios de prosperidade. Então, se eu quero ter prosperidade, a minha vida, eu começo primeiro, número 1, acreditar que ela é para mim. Eu posso até colocar aqui, vou escrever mais outra, lei do merecimento. Lei do merecimento. Eu preciso entender que eu mereço, você merece, todos nós merecemos o melhor dessa terra. E a partir do momento que eu tenho merecimento, eu preciso exercer crenças que me fazem a sempre estar no desmerecimento. Se eu vou comprar uma coisa, eu vou comprar uma coisa o quê? Mais barata, não aquela que eu mereço. Então, são crenças que você vai ali, né? O amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males. Não, mas eu não sei, o amor não é o dinheiro, é o coração no dinheiro. Porque Deus olha o nosso coração e Ele vai desenvolver o seu caráter, o meu caráter, naquilo que Ele sabe, Ele conhece, Ele é o único que conhece. Você não conhece a pessoa que você convive, porque só Deus sabe lá dentro do coração o tipo de sentimento. E eu falei ontem no campo da invisibilidade. Muitas vezes você não está recebendo de Deus, dessa vida abundante, porque no campo da invisibilidade só Deus vê. O quê? A invisibilidade daquilo que eu faço quando ninguém está vendo, essa só Deus. Então, grava aí uma frase, vou registrar lá no NPI.
Deus é o único que vê a invisibilidade das coisas que eu faço quando ninguém está vendo. A pessoa é toda correta, toda certinha, mas no invisível, no escondido, ela está fazendo alguma coisa que não é tão boa assim para outro ser humano. Ou uma fofoca, um comentário malicioso, ou às vezes ele não está desenvolvendo caráter ainda em relação às finanças, fazendo negociações que só beneficiam a si mesmo. Tudo isso, Deus vai trabalhando como a gente está pensando. Olha, pega essa chave. Só Deus. Só Deus tem esse acesso. Ele sabe o que a gente pensa, ele sabe o que a gente sente. Então não adianta você aparentar ser a pessoa ecologicamente correta, tudo na frente dos outros. É igual aquele crente que vai na igreja, glória a Deus, aleluia, sabe todo o evangeliquez, decora os versículos, mas só faz coisa que não agrada a Deus. Ou seja, quão é importante a gente entender o como andar com Deus, o que Deus quer que eu faça para Ele me presentear com aquilo que Ele já me deu, Ele revelar, na verdade é uma revelação que a gente alcança. Então, a gente vai falar de tudo isso aqui, tá? Resolver o passado, planejar o futuro, metas que nos desafiam, essas são as melhores. Essas nos elevam no campo da experiência, essas nos transformam em uma pessoa muito melhor e você vai cada dia se tornando aquela pessoa merecedora de alcançar aquilo que você deseja. Então, as bênçãos são por mérito, sim, porque o que agrada a Deus é como a gente tá andando. Então, o campo da visibilidade é o melhor de todos, né? E não fique preocupado, não fique ansioso. Deus vai tendo um renovo diário quando você anda com Ele. Todos os dias Ele nos renova e Ele dá força aos cansados, né? Assim. E a fé é um dispositivo do invisível. Então, eu vou falar sobre Mateus 12:30. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Quando você pensar que já não tem mais força, é aí que está o segredo. Deus vai renovar as nossas forças e nós subiremos como águia. Lembra que eu coloquei aqui? Nós subiremos como águia. O que é isso? A águia, ela pode estar numa maior tempestade, ela sobe. Ela tem ali o problema quando ela perde as penas todas. Ela fica horrorosa. Então, gente, ela sabe a sua identidade. Ela foi criada para subir sempre. E nós somos o que? A imagem e semelhança de Deus. E eu vou falar para você. Às vezes a gente passa anos se sentindo culpado, se sentindo com um poder de incapacidade, achando que... Porque a sociedade, ela só foca no erro. Ela só foca no erro. E Deus só foca nas nossas qualidades. E Ele vai trabalhando isso na gente para que a gente cometa menos erros. Só que se você ficar olhando só os seus erros, você vai carregar um fardo. Ah, eu já tenho 50 anos, o que eu construí na minha vida? Nada. Que patrimônio que eu tenho? Nada. Que carreira bem sucedida? Não tem nada. Não, quem disse que você não tem nada? Você já tem. Você só precisa acessar. Quando tu descobre isso, você fala, meu Deus, eu acho que eu vou fazer um curso pós-doutorado com Deus, entendeu? PhDD, sabe? Pós-doutorado com Deus, porque é isso, Ele tá pedindo, olha, vem mais, conhece mais os meus planos aqui. Conheça os planos que eu tenho ao seu respeito. Pensamentos de paz, não é de medo, nem de temor, pensamentos de prosperidade, de abundância, de uma vida próspera, porque o melhor do que começar é como a gente vai terminar. Que legado que nós vamos deixar. Porque você pode fazer tudo de bom nessa vida. Mas eu vou falar pra você. Se você cometer um erro no final da sua vida, você nunca mais será lembrado pela pessoa que maravilhosa que você foi. E sim, como você deixou o mundo. Então, o melhor que começar é como a gente vai terminar. Quem vai ter orgulho de você? Os seus filhos, seus netos vão contar a sua história, falar, nossa, o meu avô, a minha avó, eram pessoas inacreditáveis. Olha o que eles fizeram no mundo. Eles superaram os gigantes, eles quebraram as barreiras, ele foi lá com a faca do espírito e começou a derrubar todo o ataque do sofisma, todo tipo de pensamento ruim, toda gigante que se levantava. E é isso que a gente vai aqui, gente. Não é os bens materiais, porque a gente não vai levar nada disso. Do pó viemos, do pó voltaremos, né? Não dá pra carregar
uma Louis Vuitton no caixão, né? Será que tem gente que fez isso, gente? Agora, poxa, até pensei nisso. Pessoa tão apegada aos bens materiais, né? Foi lá na Champs-Élysées, naquele shopping maravilhoso, ou então foi lá em Singapura, que eu apelidei de grana pura, porque aquele shopping, aquele lugar, era tudo assim, uma mochila, $4.000, pequenininha para levar para criança. Então, eu apelidei de grana pura, e você vê como tem grana no mundo, e se você não olhar para a prosperidade, adivinha o que vai acontecer? Você só vai ter habituado a olhar para a escassez, e Deus nos fala, esqueça a escassez, esqueça o passado, vem comigo que eu tenho um caminho maravilhoso para te mostrar. E a gente fica muito empolgada com isso, né? Então eu vou falar aí que na palavra, eu falei isso ontem, nas parábolas, são 51 parábolas que existe na Bíblia. 22 falam sobre dinheiro. Estranho, quase a metade das parábolas fala de dinheiro. Por que será? Porque o dinheiro, ele exerce poder no ser humano. E o dinheiro, ele só vai enaltecer aquilo que você desenvolve o seu coração. A maldição está no coração, não está no dinheiro. Então, se o meu coração está no dinheiro, eu sou o quê? O escravo dele. E você consegue ver a pessoa que é escrava do dinheiro? Número 1, quando falta dinheiro. Como ela se comporta, com muito ou com pouco dinheiro. Tem pessoas que tiram a vida porque perderam o dinheiro. Colocaram o dinheiro como mais importante que a vida de Deus. Porque se nós somos imagem e semelhança dele, o quão importante nós somos nesse mundo. Eu sempre brinco aqui na live, se dá um abracinho em você e fala, eu sou uma pessoa maravilhosa, Deus me ama, eu posso tudo naquele que me fortalece. Nossa, eu sou queridinha do papai, beijo, eu me amo, vou até botar um perfume, sabe? Vou me sentir melhor. Você tá vendo que eu tô me maquiando agora na live? Eu falei, gente, eu tô com saudade de me maquiar, então eu vou me maquiar na live, vou ficar mais bonita na live, mais bonita que eu já sou. Receba elogio. Quem pode digitar aqui um elogio seu? Agora é o momento de você se elogiar. Digita aí um elogio pra você mesmo. Fala, eu sou assim, eu sou inteligente, eu sou linda, eu sou maravilhoso, eu sou intelectualmente perfeito, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Digita aí que eu quero ver você exercer o domínio sobre quem você é. E quem você é? Você é a imagem e semelhança de Deus. Então, eu vou aguardar aqui os comentários pra gente passar aqui para um próximo tema que eu vou falar a respeito de finanças. Então digita aí quem você é nesse mundo. Vamos puxar a corda da nossa identidade. Quem nós somos aqui? Nós viemos aqui para fazer coisas inacreditáveis. Aquilo que eu nem imagino, Deus tem preparado para mim. Aquilo que eu nem penso já está preparado para mim. Coisas que vão nos surpreender. É lá que a gente vai estar. Então digita aí. Eu sou a imagem e semelhança do meu papai. Isso aí, quem mais aí? Olha que coisa linda. Digita, galera. Deus gosta de ação. De ação. Aí eu tenho vergonha de digitar. Vergonha é coisa do passado. Deus já te deu tudo que você precisa, tá? Eu falei aqui, não tem como ter prosperidade se preocupando com o que as pessoas pensam ao seu respeito. Então começa a declarar quem você é para Deus. Isso faz parte de um ritual da prosperidade, tá? Então, a prosperidade, ela não é um resultado de uma oração. Quem quer saber disso? Ai, mas quer dizer, se eu orar a Deus prosperidade, ele não vai me dar prosperidade? Não, porque Deus não tem moeda de troca. E eu vejo muita gente que dá, eu sou amada do meu pai, isso aí, maravilhosa, muito amor, luz nesse mundo, né? Então, a prosperidade, ela não é um resultado, eu sou o que? O canal de bênção na vida de outras pessoas, isso aí. Isso é uma crença, pessoal, que você está, eu não sei, eu tenho essa crença dentro de mim. Todo mundo que me conhece, que vai aos meus treinamentos, né? Porque eu nunca dei treinamento assim, na internet, eu sempre dei treinamento, né? Eu sou próspera, eu sou inteligente, eu mereço toda a abundância desse mundo. É isso, esse tipo de declaração que faz com que a gente se mova na nossa vida. Olha, eu sou filha do dono do ouro e da prata, tenho e vivo para servir. Esse é o propósito dele para a minha vida. Olha como é que a gente começa já a se empoderar da semelhança que eu sou com Deus. Eu sou imagem e semelhança dele, então eu sou tudo isso.
Eu não posso acreditar que alguém me criticar vai fazer diferença na minha vida. Pelo contrário, ela pode aí, pessoal, impulsionar, né? O problema te impulsiona ao seu propósito. O que está acontecendo nessa quarentena? Tá encurtando o propósito, tá chegando antes do tempo. Sou favorecida em Deus. Sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Eu progrido, eu prospero, eu cresço. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas já passaram. Eu não sou quem me fala que eu sou quem Deus diz quem eu... Nossa, eu não sou o que acham de mim. Eu sou aquilo que Deus fala a meu respeito. Eu tenho tudo aquilo que Deus fala que eu tenho. Então, se Mateus 6,33, primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, é porque elas já estão aqui. Eu preciso colocar isso na minha prioridade. E tem gente que continua, embora em toda a quarentena, só falando de trabalho. Eu não saio dos grupos do WhatsApp porque, eu saio do grupo do WhatsApp por isso, por aquilo. Eu saí porque eu quero ouvir mais de Deus. Fala, Deus, olha, eu acho que tá encurtando o meu propósito. Era pra fazer já isso aqui nas lives. Dou treinamento há anos. Mas eu preciso falar pra milhares. Deus falou, você precisa falar pra milhares. Pra milhares. Eu falei, gente, pra onde eu vou falar pra milhares? Pelo amor de Deus. E aí, encurta nosso propósito, que é a edificação de vidas. Se você não tá aqui pra edificar vidas, o que você tá fazendo aqui? Olhando pro seu próprio umbigo. E a prosperidade sem propósito, você vai lá na frente, você vai voltar pra trás. Porque quando a gente não tem Deus, a gente retrocede. Quando a gente entende qual é o plano de trabalhar com Deus, a intimidade com Ele, o povo de Deus não faz regressão. Mas qual é o povo de Deus que Ele fala? É o povo que crê na palavra que Ele fala, de prosperidade, de abundância, de tudo que a gente tem, o melhor dessa terra. Então, a prosperidade, ela tem princípios, ela tem propósitos. E uma das coisas que matam a prosperidade é a cobiça e a avareza. Então, quando você vê uma pessoa que é muito avarenta, assim, sabe? Sabe, aquela pessoa que não é doadora. Sabe a pessoa que não é doadora? Você sente que ela tem medo de dar. Quem tem medo de perder não ganha. A cobiça faz tudo pelo dinheiro. Ela pode matar, ela rouba, ela engana. E isso, cara, não tá nos planos de uma prosperidade com propósito. Então não se iluda vendo o que a campanha política tá fazendo, que o político roubou, desviou o partido YZ, porque isso faz parte da natureza sem Deus. E isso não agrada a Deus, é óbvio que não, porque essas pessoas, elas não vão passar por aqui sem pagar isso. Não que a gente deseje o mal para essas pessoas, porque é a justiça de Deus, já está escrito na palavra. Nós não temos que nos julgar as pessoas para não ser julgado. Deus não nos julga, mas o quão é importante a gente entender que a gente está aqui para abençoar outras pessoas, que é o que eu escrevi aqui. Prosperar é crescer. Riqueza é colheita. Escreve aí. Então, se eu entendo que prosperar é crescer e riqueza é colheita, por que eu vou plantar na quarentena? Por que eu vou estabelecer metas na quarentena? Porque eu vou crescer e isso é prosperar. Não é só no dinheiro, hoje nós estamos fazendo da saúde financeira, mas em todas as áreas. Porque a prosperidade são todos os campos da nossa vida. Então a gente começa... Então é assim que eu tenho que pensar, é uma chave. É uma chave da prosperidade. E não existe vida de prosperidade sem um propósito abençoador. Grava essa. Então, como eu falei, que Deus vê a nossa invisibilidade, o mundo espiritual. É aquilo que eu penso quando ninguém sabe. É aquilo que eu faço quando ninguém vê. Mas Deus conhece o campo da invisibilidade. Ele acessa isso. Então, quando o seu coração não tá reto, cara, é muito difícil você prosperar. Porque tem falhas no caráter. E Deus trabalha o nosso caráter. Então, quando a gente entende que quem precisa melhorar somos nós, que é momento melhor do que essa quarentena. Porque a maior desculpa do ser humano é não tenho tempo. Estou no engarrafamento, não tenho tempo, eu trabalho, faço faculdade, cuido das crianças, agora você está em casa. E em vez de ficar muito olhando o Instagram, começa a olhar a sua vida. Cris, você não olha o Instagram? Eu não passo o dia olhando. Eu olho, vejo de interessante, filtro que eu quero ver, um vídeo, alguma coisa assim. Tem o momento da diversão, que são aqueles vídeos dos grupos que mandam, né? Que é hora de distração pra você dar uma risada, né? E se for coisa ruim, eu deleto, eu nem abro. Se for, olha, vem aqui quem morreu de coronavírus. Não, eu já sei, tô ali, estamos observando, estamos em quarentena. Eu tô desde o dia 8 de março em casa.
né? Desde o dia 8 de março eu saí acho que 2 vezes e o resto eu tô em casa, tô feliz da vida. Tô feliz da vida por quê? Tô lendo mais a palavra. Em vez de escutar 2, 3 mensagens por dia, eu tô ouvindo 5, 6, 7, 8. Tô lendo mais, tô lendo livros, revendo livros, que é um livro que eu falei, Mais Esperto que o Diabo. Todo dia a gente tá falando nisso, é um momento muito bom pra ver esse livro, escutar esse livro, ou audiobook, ou ler em PDF, pra entender como que trabalha o campo espiritual, gente. Ou você crê que a gente é só esse corpício aqui? Espírito, nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos esse corpo. Não dá pra trabalhar separado, nós somos, ó, isso aqui. Entende? Então, quando você entende isso, você fica mais perspicaz no mundo espiritual, tá? Então, a prosperidade é um outro que eu vou colocar lá na lista, que é um dos princípios, é o fruto da generosidade. Se você não é uma pessoa muito generosa, não gosta de dar... Gente, um princípio de prosperidade básica. Cara, como é que eu vou falar isso? De uma forma mais elegante. Tá. Eu não vivo pelo que eu recebo. Eu não vivo pelo que eu recebo. Eu vivo e sou próspero pelo aquilo que eu dou. Ai. Essa dói lá. Nossa, dá lá no âmago. No âmago. Imagina você pegar a sua carteira, abrir a sua carteira. Você abre a carteira e fala... Tá começando a ficar vazia a minha carteira. Eu não posso dar porque eu não tenho. Aí que tá o segredo. Eu não posso dar porque eu não tenho. Eu não tenho porque não dou. É um princípio, dar e receber. Dar-se-vos-á, medida, e tem um versículo assim. Então, quando você entende que um coração generoso, um coração doador, faz parte do princípio da gente prosperar. Tem gente que é tão apegada a tudo, acho que ele não dá nenhuma roupa. Sabe quando a gente faz esses bazares, campanhas, doação? A pessoa não dá o de melhor, ela dá o que não serve. E quando você dá o que não serve pra você, isso não é doação, isso é livramento. Você quer se livrar daquela roupa velha, aquele sapato que já tá ruim, cheio de chulé, acabado. Não, você tem que dar às pessoas aquilo que você gostaria de receber. Isso é um ato de prosperidade. Dar e receber. E é muito difícil uma pessoa que não seja próspera, que ela não seja doadora. E, inclusive, existem pessoas que não são cristãs, mas pegaram esse código da prosperidade. Eles são doadores. Os homens mais ricos do mundo, eles têm obras sociais, né? Olha o Bill Gates combatendo doenças ao redor do mundo. Milhões e milhões. Pessoas que doam, pessoas que pegam boa parte da fortuna e doam para obras sociais, para as pessoas que realmente necessitam. Então, esse princípio que eu vou terminar hoje, que é o princípio de doar, você tem que trabalhar o seu coração. Você não dá porque você vai receber, nem porque é obrigado a dar. Você dá porque você tem essa crença e o princípio que quando eu dou porque eu sou generoso, que é o código da riqueza. A generosidade. Ah, mas eu não acredito que todo mundo rico é generoso. O rico, honestamente, íntegro, mesmo que ele não conheça nenhuma palavra da Bíblia, ele conseguiu códigos da riqueza através de pessoas. Porque o mundo está disponível. Se uma pessoa falar hoje que ela não tem acesso à prosperidade, o que ela está buscando na vida dela? O que ela está acessando? O que ela está acessando? Hoje, se você quiser, tem curso. Nós mesmos aqui na nossa equipe, a gente dá curso de prosperidade, curso de administração financeira, investimento, poupar, fazer o primeiro milhão. A gente ensina tudo. Mas por quê? Porque a pessoa não é só ganhar dinheiro. Então a gente vai passar aqui muitas aulas falando sobre princípios da prosperidade. Porque prosperidade não é dinheiro. É o combo que está incluído com o dinheiro. É um conjunto de coisas que Deus já tem preparado para aqueles que o amam. E se eu amo a Deus e eu começo a crer e agir conforme lá o epissar, né? O espiritual vai dominando o pensamento, como eu me sinto, como eu ajo, obviamente meu resultado será alterado. E é aí que a gente começa a mudar o rumo da vela do nosso barquinho. Como dizia o Jim Rohn, eu não posso mudar o vento. O que eu posso mudar é a direção da minha vela.
E quando eu vou ajustando a vela, eu vou chegando mais próximo daquele meu alvo, claro, conciso, com objetivo. Oi, Ju, que saudade! Pensei que você estava no Caribe. Ó, sumida. E aí, seja bem-vinda. Então, o quão é importante a gente trabalhar em cima desses valores. Entender que nenhum gigante que vai se levantar vai me derrotar, porque eu não sou derrotado. Então, se eu entendo dos princípios de prosperidade, eu sei que Jesus falava de 51 parábolas, 22 era sobre finanças. Será que dinheiro é realmente importante? É óbvio que sim. Seria uma hipocrisia a pessoa falar. Uma vez eu dando um treinamento lá em São Paulo, um workshop financeiro para mulheres. Porque eu já passei também pela área de finanças, né? Sabe que aprender é minha praia. Oi, amor, entrou na live. Que bom, acabei de ver a fotinho dele. Então, eu fico mais feliz, né, quando ele vê minha live, porque eu vejo a live dele. Então é bom, né, você ter o seu marido, né, as pessoas que você ama na sua live, né? Tá acabando, mas eu entendo que ele estava lá ocupado. Então, a pessoa levantou e perguntou assim, né? Ai, que bom, come back again. E aí, você... Até esqueci o que eu tava falando, tá vendo? Fiquei aqui pensando. E aí, a pessoa levantou a mão e falou assim, mas o dinheiro realmente traz felicidade? Falei... Ó, felicidade, talvez não, mas a pobreza ele traz com certeza, porque é infelicidade. Tu não tem um dinheiro pra comprar uma comida, vai dar feliz. Ah, nossa, eu tô tão bem que na minha casa não tem nada pra comer na despensa, tô tão feliz. Você tem a alegria do Senhor, mas não dá aquela felicidade plena, né? Nós vamos ser hipócritas de falar, não tenho o que comer, não tenho o que dormir, não tenho roupa, não tenho casa. A pessoa tá mega feliz, ela pode ter o coração grato, mas o sentimento... talvez não seja de extrema felicidade. Mas é importante que a gente entenda que sem dinheiro a gente não viva. E Jesus vai falando sobre isso. Quantas passagens a gente tem sobre isso? Então, sobre prosperidade. Então, vamos lá. Reprisar aqui os versículos, né, da Bíblia. Não é só de passagem de prosperidade. Então, já falei sobre Jeremias 29:11, que é o meu the best a respeito disso, né? Olha como Deus vai te dar a capacidade de produzir riquezas. Ele fala o seguinte, em Deuteronômio 8:18. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois Ele lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Deus já nos deu essa capacidade. E a gente sabe que existe e tá lá disponível pra gente. Confirmando a aliança, lembra que eu falei da aliança, que jurou os seus antepassados, conforme hoje se vê. Porque ele é o que... A aliança não é para agora. A aliança não é para ontem, não foi para ontem. Ele é para sempre, porque Deus é o que ele é ontem, hoje e para sempre. Então a aliança é uma aliança eterna. Ela não é temporária, não é provisória. Ela é atemporal, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, é um tempo atemporal. E aí você fica animado. Você fala, nossa, tem riqueza disponível, abundância disponível. Aí você fica correndo atrás do dinheiro. Anota uma coisa. Quanto mais você correr atrás do dinheiro, mais ele fugirá de vós. Tá igual o diabo. Qual o inimigo? Quanto mais tu declarar, ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós com uma velocidade incrível. Por quê? Porque o coração tá no lugar errado. E Deus sonda o nosso coração. Se é uma coisa que Deus sonda, é o nosso coração. Então, repetindo para você sair dessa live hoje gravando, que o campo da invisibilidade de Deus tem a ver com como eu penso, como eu ajo e a continuidade daquilo que eu acredito. A fé é continuidade. Hoje você pode estar um pouco down, você já declara de manhã e já começa a falar salmos. Tudo posso naquele que me fortalece. Ainda que eu passe pelo vale das sombras da morte, eu não temerei. Quantos versículos tem sobre não temerei? Inúmeros que a gente falou aqui na live, inclusive. Então eu não posso declarar o meu problema, eu não posso dar autoridade, domínio e governo para um problema. Eu não posso dar domínio para o gigante. O segredo de Davi foi o quê? Ah, o Davi era expert. Não, Davi, quem era Davi? Ele nem sabia que ele era imagem e semelhança de Deus. Ele adorava a Deus, ele falava sobre Deus. Ele era o entregador do iFood. O que ele levava? Comida. Mas... todos estavam parados de quarentena, pega a visão, pega a chave. Todos estavam na quarentena falando, não podemos contra esse gigante. Não tem como derrubar esse gigante. E através da declaração
E ele começou a tirar o governo do gigante, começou a botar governo para Deus. E ele começou a declarar. Então, tem um gigante se levantando na sua vida, começa a declarar a palavra. E é isso que a gente faz aqui. Tem hora que acontece várias coisas e fala assim, cara, isso aí. Esse é um gigante aí, potente. É um gigante que tomou o quê? Tomou suplemento. É um gigante que tomou whey protein. Ele veio com força. E aí você começa a declarar, a olhar. Se passar um pouquinho de preocupação, a gente já tem que um declarar aqui pro outro. Porque é sempre assim, casal, tem dia que um tá super up, né? Tem um dia que os dois estão down, ou vice-versa, ou um tá up ou tá down. Então a gente tem que equilibrar essa balança para que a gente não neutralize a fé do nosso lar, do nosso cônjuge, dos nossos negócios. E nossa quarentena, meu negócio tá fechado. Não tem cliente comprando, ainda bem que a gente tem plataforma online, né? Graças a Deus. E aí estamos animados, né? 40% de crescimento. Então, o que acontece? Não pode declarar, eu não tenho um cliente, eu não fiz uma venda. Quem disse? Quem disse? O plano espiritual vai fazer coisas inacreditáveis se você começar a declarar. Todo dia de manhã a gente ora, Senhor, coloque pessoas ao nosso caminho que precisam do nosso negócio. Coloque pessoas que a gente possa ajudar o propósito dessa pessoa. E adivinha o que acontece? As pessoas aparecem. Por quê? Eu não declaro, Senhor, eu preciso fazer uma venda, eu preciso que alguém me compre para eu pagar a minha conta e o meu boleto. Eu preciso, Senhor, porque minha conta está no vermelho. Você está declarando o quê? Você está aumentando o problema. Deus não quer que você declare o problema, Deus quer que você declare o que Ele já deu. O que Ele já nos deu. E a gente é assim, a gente é teimoso, né? Nossa, a gente é teimoso. A gente quer declarar o que a gente pensa, o que a gente acha. E aí você, cada dia, cara, essa quarentena tá uma benção. Porque tu lê as coisas 10 vezes e fala assim, gente, eu nunca parei pra pensar aqui que era isso. Pega essa chave, tu já leu esse versículo 10 vezes. Aí tu lê hoje na quarentena, porque tá calmo, não tá correndo no engarrafamento, né? A casa tá super calma. Imagina, 4 filhos, um cachorro. Né? Acho que eu vou escrever um filme. Um marido, um cachorro e 4 filhos. Que é uma bênção, né? Você pensa se a gente não tivesse essa paz que excede todo entendimento. A gente não estaria aqui de pé. E isso que nos anima. Eu quero que você saia dessa live hoje, sabe? Deletando o seu passado, perdoando quem tem que perdoar. Deixa a mágoa pra trás, deixa a raiva. Outra coisa, vamos botar lá na listinha. Bota aí na listinha. Pra eu prosperar. É um princípio de prosperidade. Eu preciso perdoar. Ih, Cris, eu não sabia que eu tinha que perdoar aquele meu parente mala. Aquele mala que eu guardo rancor, raiva, ressentimento. Tá trancada a porta da prosperidade aí na sua vida. Você precisa liberar sentimento de ingratidão, perdão, mágoa, tudo. Joga pra trás. Não quer encontrar essa pessoa, grava um áudio. Não quer nem gravar o áudio, começa a declarar no mundo espiritual. Fulano, eu te perdoo de todo o meu coração. Eu me libero dessa mágoa, eu me libero dessa raiva. E eu não me importa o que você fez no verão passado. Eu tô liberando. Libera com a boca, declara, declara, declara. É um exercício, não é fácil. Não é fácil, porque tem gente... Tem gente que cruza o nosso caminho só pra nós termos a habilidade e certeza que nunca a gente quer agir como essa pessoa. Mas você não pode ficar magoado com essa pessoa. É ensinamento. Nós temos algumas crenças que eu vou passar pra você, eu passei aqui no Mais Live. A primeira coisa, você tem que entender que a pessoa sempre tá certa. Porque aquilo que ela crê é a verdade dela. Então você nunca vai ganhar uma discussão, tá? Casais, olha, liberdade. Né, amor? Já ensinei. É assim, a mulher sempre tem razão. Então, na verdade, todas as pessoas têm razão. E aí, né, amor? Ai, bota um coraçãozinho aí pra confirmar a palavra, né? E aí, o que acontece? Você não pode ganhar uma discussão, porque aquilo que eu acredito... Olha só, eu acredito que essa Bíblia é roxa. Se eu acredito que essa Bíblia é roxa, cara, você pode... Não tem, porque eu não consigo enxergar aquilo que eu tenho como crença. Que é o contrário daquilo que eu acredito. Por isso que o mundo tá assim, porque todo mundo quer quê? Que a verdade dele seja absoluta. E a única verdade absoluta é a de Deus. Então a gente tem essa regra. Número 1, a pessoa nos magoou. Cara, já passou, imagina, quanta história eu tenho. Ó, já fomos, passado pra trás, já levamos facada. Eu já tive problema financeiro por causa de terceiros. Eu já emprestei dinheiro que nunca recebi. Olha, mas é tanta história. Imagina se eu fosse carregando esse fardo a minha vida toda. Como que vai prosperar, gente?
Esquece, começa a falar o seguinte: eu nunca perco, eu só ganho. Eu nunca perco nada, eu só ganho. Ou ganha experiência, ou ganha de outra forma, porque Deus vê o nosso coração e se você agiu certo e foi prejudicado, você vai ser 10.000 vezes restituído. Entende? Então, fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Outra coisa, nós temos uma crença limitada. O que eu coloco a mão prospera. É uma crença. O que eu faço vai funcionar. Aí, arrogância? Não, é crença no Senhor, é fé. Onde eu boto a mão vai prosperar. As pessoas que passam pelo nosso caminho serão abençoadas, mesmo que nunca mais eu as vejo. São crenças que a gente estabeleceu no nosso novo HD. A gente pegou o HD, pegou um HD externo. Isso que você tem que fazer. O que é o HD externo? Você vai tirando tudo que é ruim. Alguns você vai para lixeira e outros você vai botando no HD externo. O que é o HD externo? É o HD de Deus. É o HD de como ele pensa. Aí você vai lá, acessa o HD externo. É tipo assim, uma coisa que não trava. Tu já reparou? iPad não trava. Não sei por quê. Queria saber por que ele fez isso. Agora o Windows sempre trava. Como é que a gente faz? Vou explicar como eu faço quando meu Windows trava. Eu vou lá e desligo ele porque eu não tenho paciência. Eu falo, gente, travou. Então, às vezes, a nossa vida tá travada, a gente tá como Windows, sabe? A versão Windows que trava. Você precisa se livrar disso. E colocar ali, sabe, um processador diferente. É isso que eu tô falando aqui. E a gente tem a crença seguinte: onde a gente pisa, há de prosperar. É uma crença. A gente abriu a primeira unidade, super bombou. A gente abriu a segunda, super bombou. A gente abriu a terceira, super bombou. Onde a gente vai botar o pé, vai prosperar. É uma crença, a gente estabeleceu essa crença. E eu recomendo que você estabeleça essa crença na sua vida. Quando a gente vai mentorear uma pessoa, a gente já vai com essa crença. Nós vamos mentorear essa pessoa e ela vai prosperar. Independente do que ela faça. E outra crença que nós temos. A pessoa nos magoou, fofocou, caluniou. A gente já pegou essa chave. Pega essa aí pra terminar essa live. A gente começa a orar pela vida dela superabundar. Super funciona. E é uma liberdade também, assim, sabe? Você começa a orar, nossa, essa pessoa, Senhor, abençoa a vida dessa pessoa. Faça com que ela prospere. Fala que você entra no seu coração, que ela tenha pensamentos de paz, que ela comece a mudar, que a vida dela seja abençoada, que ela prospere, que ela progride, que ela cresça. Já é hábito, a gente criou esse hábito. E a gente, ao invés de falar mal dessa pessoa, ficar pensando o que ela nos fez, pronto, você tá livre, a pessoa foi pra lá, você não é obrigada a conviver. E se precisar conviver, você convive naturalmente, como se nada. Grava essa. Se nada tivesse acontecido. Agora, o outro estágio para terminar, que a gente já fez todo esse treinamento, nós fomos trainee nessa área do perdão. Tivemos muitos estágios. Aí agora a gente foi contratado no perdão, depois a gente vai ser o quê? O CEO do perdão. E aí o que acontece? Quando depois de tudo que acontecer, funciona. Isso aí, amor, super funciona. A pessoa que magoou, roubou, trapaceou, fez qualquer coisa, fofocou, perjurou, qualquer coisa. Agora nós estamos no outro estágio. O estágio tá bom. Nós vamos lá e abençoamos essa pessoa. Gente, é testemunhar a Jesus? É ou não é? Tá lá. Se o inimigo te bater, dá alta face. Não é? E a carne, o intelecto, o QI, cara, o QI não vai te deixar. A tua alma, ela vai lutar contra isso. Aí que tá o segredo. Tu quer matar a criatura. Sabe aquelas malas que cruzam na nossa vida? Mala Samsonite, a mala boa, que vai tentar tirar teu estado de espírito. Não gaste energia com pessoas pobres de espírito. Não gaste energia. Você começa a declarar o seu futuro. Cuida da sua vida. Abençoa a sua vida com declarações positivas. Esqueça essas pessoas e a gente vai sendo seletivo e vai, ó, dando del. Quem nos conhece sabe que a gente tem um del, que é o del do computador. A gente começa a deletar. E uma das maiores habilidades que eu aprendi foi com o meu marido, que ele tem mais facilidade que eu de deletar. Mulher é mais nostálgica, mais sentimental. Você quer resolver, você não aceita que a pessoa fez isso comigo, né? Imagina quando você descobre algumas coisas, aí você fala, nossa, como que pôde? Eu ajudei essa pessoa a prosperar, a gente ajudou essa pessoa financeiramente, a gente ajudou essa pessoa, ela fez isso comigo. Gente, aí você pega a chave. Jesus era o cara. Jesus sabia de tudo e sabia quem ia trair.
E mesmo assim ceiou com ele. Cara, pega essa chave. Aí é prosperidade mesmo. E aí você fala, gente, como é difícil. Por quê? Aqui se faz, aqui se paga, não é assim? Ai, vou dar na mesma moeda. Não. Aí que tá a sabedoria vertical. Acessa isso, pega a chave. Deixa eu ver a hora que eu não paro de falar. E aí a gente pega essa chave do perdão. Perdão libera. É impressionante. Nós estamos fazendo isso há uns 3, 4 anos. Gente, esse último estágio, nossa, dá super certo. E a tua vida prospera, vem novos negócios, vem novas ideias. A gente tava lá em Orlando ano passado, até encontrei o Daniel. Ô, Daniel, gente boa pra caramba. Esse cara é gente boa, o cara de Deus também. E a gente tava lá só conectando, Senhor, dá ideias pra plataforma, como que a gente vai fazer. A gente criou toda uma esteira. Tudo pronto, veio a quarentena pra o quê? Amplificar. Ou seja, a gente tinha acabado de tomar uma facada. Não, uma facada não. Foi o quê? Fala aí, um canhão, sei lá, uma coquetel molotov. Assim, na cara, na lata. E a gente começou só a declarar bênção pra vida dessa pessoa. E a gente é abençoado. Não é porque eu faço isso pra ser abençoado. É princípio da prosperidade. E aí a gente começou, ó, ideias, porque Deus, ele vê o nosso coração no invisível. É o que ninguém tá vendo, ele sonda o nosso coração, é o segredo. Então se livra de tudo que tá te prendendo pra prosperar, se livra da mágoa, se livra do medo, viva por propósito e declara, na quarentena vai passar, gente, vai passar isso tudo, vai passar como tantas coisas que a gente já passou, o princípio de todas as coisas. Deus já nos deu a prosperidade, então eu declaro, eu sou próspero. Tenho tudo naquele que me fortalece. Isso que a gente tem que declarar e partir para ação. Então amanhã eu vou começar a falar dos princípios, que a prosperidade, gente, não é riqueza. Riqueza é colheita. Lembra que eu falei do fruto? Fruto é isso. Você se alimenta das sementes de Deus e você vai frutificar. Frutificar para abençoar outras pessoas. E quando Deus sabe que o teu propósito de prosperar é para abençoar, porque nós estamos aqui trabalhando para Ele, não é o que eu quero de Deus, é o que Ele quer de mim. E como eu falei ontem, o porquê que está acontecendo a quarentena? Não quero saber. Mas eu quero saber o pra quê que está acontecendo essa quarentena. E pode ser o seu pra quê, para você estar mais tempo com a sua família, para você perdoar quem tem que te perdoar, para você ter novas ideias, desenvolver novas competências, habilidades, explorar o seu dom. Falei sobre isso na área profissional. Para de tentar forçar o que você não enaltece o seu dom. Trabalhe no que você é bom. Você sabe o que você é bom. Você sabe, é o que a gente procura fazer. Por isso que a gente não ouve muita coisa, sabe? Porque cada um tem o seu dom. Eu não posso querer ter o dom do amiguinho, entendeu? Eu não posso ter o dom do outro. Aí tem gente, hoje tá tão artificial o negócio, que a pessoa tenta copiar até a vírgula, até o piscar, sabe? Tentar fazer aquele rapó artificial. Eu não gosto muito, né? Você cruzar a perna, cruza a perna. Se fazer isso, eu acho tão artificial, eu gosto de ser eu. E eu tô aqui na minha live, eu falo mesmo que eu sou assim. E pronto, final. E se a pessoa gosta de relacionar comigo, fazer negócios comigo. Hoje eu fiz uma mentoria de 2 horas com uma pessoa de São Paulo. As pessoas quiseram almoçar aqui em casa. Vai almoçar. Falei, cara, tava muito uma conexão com um propósito muito forte. E Deus vai colocando. Oi, Adriana. Um beijo, querida. E aí você começa a ter conexões e propósitos que tem a ver com o seu propósito. Então, peça a Deus, Senhor, coloque pessoas no meu caminho que tem a ver com o propósito que você tem pra minha vida. Gente, você vai se surpreender com a qualidade de pessoas que vão cruzar no seu caminho. E as que não são, elas saem naturalmente. A seleção, sabe, natural. É seleção de Deus. A gente também faz essa oração. Senhor, coloca as pessoas no nosso caminho que tem a ver com o nosso propósito para ti. E tira aquelas que não tenham nada a ver, que vai desenvolver outro foco, vai tirar a gente do foco do nosso propósito, vai atrapalhar o nosso propósito. Tira elas, abençoa elas, mas não põe elas no nosso caminho. E a gente vai se desprendendo. Eu não sou obrigada a estar em grupo nenhum. Eu não sou obrigada a conviver com quem eu não quero. Eu não sou obrigada a facilitar ali no relacionamento de quem eu não sou obrigada. Eu não sou obrigada a nada, porque é um ser espiritual com Deus, com bom relacionamento e com intimidade dele, nós somos livres. E esse que é a boa nova do evangelho libertador. Não é ser uma religiosidade, não é andar, pegar a Bíblia, ir na igreja, não. É agir conforme Deus fala. E assim a gente consegue ficar animado apesar da quarentena, apesar do Covid-19, apesar de amigos estar contaminado, apesar de pessoas estarem morrendo. A gente sabe, eu não tenho controle sobre essas coisas. O que eu tenho controle é como eu reajo, o que eu coloco pra dentro durante o dia. Então a gente amanhece ouvindo
ouvindo mensagem, dorme ouvindo mensagem, lê livro, escuta a palavra, lê provérbios, um por dia, sabedoria de Salomão. Cara, super sábio, entende? E pega, que eu falo sempre, nós somos o gestor da nossa vida. O nosso CEO, como eu falei na segunda-feira ou semana passada, o nosso CEO é Deus. Não tenta ser o CEO da sua empresa, porque a sua gestão não vai ter tanta competência e resultados tão eficazes. Tenta sim ser um bom gestor da sua família, tendo caráter, tendo trabalho espiritual, fazendo o teu profissional cada dia melhor, porque nós não trabalhamos para a gente, nós trabalhamos para Ele. E quando a gente trabalha para Deus, a gente quer fazer o nosso melhor, independente dos nossos resultados, porque os resultados é fruto das nossas semeaduras e do que a gente realmente está fazendo aí nessa vida. Então a gente fica animado sabendo que os frutos são para abençoar outras pessoas, nenhuma macieira da maçã para comer a maçã, e aí você faz um esforço danado para comer maçã. Aí, lógico, você não vai ter resultado, mas com Deus, e é isso que a gente tem falado aqui nessa live. Então vamos terminar com aquela oração que deixa a gente animada, dá vontade de pular. Imagina os vizinhos, né? Falar, gente, esse povo aí é muito animado. E somos animados, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, vamos dar aquela acalmada. Deixa eu botar um louvor aqui pra gente ouvir. Dar aquela acalmada no coração e falar, eu me amo, eu sou queridinho do papai, tudo posso naquele que me fortalece, né? Começa a declarar, bota aí hoje o Salmos 91, declara ele, porque isso dá fortaleza, né? Então, coloca a mão no seu coração, dá aquela respirada, fala, nossa, olha o código de Deus. Eu não me preocupo com o oxigênio, ele tá aqui. Que coisa incrível, hein? É isso que Deus fala, não andeis ansiosos. Se os pássaros têm de comer, imagina meus filhos, do quanto eu amo, que eles têm tudo, eu sou abençoado. Então você é abençoado, todo mundo que tá aqui, né? Somos abençoados porque nós já estamos na vitória, nossa natureza é vitoriosa, o gigante se levanta e a gente não tem nenhuma derrota. Então vamos orar, coloca a mão no seu coração. Senhor, muito obrigada, porque o espírito de gratidão inundou essa live, Senhor. Todas as pessoas que estão aqui sentindo a sua presença, Senhor, e as pessoas que ainda vão ver essa live. Agradecemos pela nossa vida, Senhor, agradecemos pela oportunidade de termos mais um dia, de podermos acordar, comer, estar aqui com a internet, Senhor, através dessa live. Como somos abençoados em ter essas riquezas materiais ao nosso favor. Eu declaro, em nome de Jesus, que qualquer ansiedade que possa passar no coração dos meus irmãos, Senhor, que seja eliminado agora em nome de Jesus. Que a pessoa possa descansar em Ti, Senhor, porque está escrito na Sua palavra que aquele que declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida passa a receber o Espírito de Deus e se torna um filho de Deus, uma nova criatura. Todos os pecados, todas as culpas, condenação, tudo está jogado no mar do esquecimento, assim como diz a Tua palavra, Senhor. Eu me torno, eu renovo como uma nova criatura, com uma nova natureza. E vou aprender, Senhor, a caminhar contigo todos os dias da minha vida. Pois a palavra declara que o Teu está comigo até a eternidade. E nada que é transitório, nenhum problema financeiro, nenhum sintoma no nosso corpo, nenhum sintoma na parte psicológica, nada, Senhor, eu posso temer, porque eu sei que Tu estás comigo e Tu habita dentro de mim, porque eu sou a Tua imagem e semelhança, Senhor. Muito obrigada pelo Teu amor, porque deste o Seu único filho primogênito em amor por nós. E é por isso que nós declaramos, eu sou amada, querida, abençoada e a Tua proteção me acompanha, Senhor. A minha casa está protegida, os meus negócios estão protegidos, apesar das circunstâncias. Possa o lado financeiro estar ruim, a saúde estar ruim, eu continuo crendo, porque Deus se agrada da nossa fé. Em nome de Jesus, declaramos um fim do dia maravilhoso sob a Tua presença, Senhor. E amanhã, com certeza, estaremos aqui no nosso Chá das 5, porque o melhor chá é o chá com Deus. Um beijo no coração, pessoal. Foi um prazer estar aqui, falar de Deus. Dá pra ficar até amanhã falando aqui, né?
Amanhã você pode compartilhar, eu tô deixando as lives salvas aqui, tá? Um beijo. Eu te amo. A gente ama Deus e é por isso, gente. Obrigada, um beijo. Deus abençoe a cada família aqui. Filho, Deus estava esperando você. Você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Vamos declarar o amor de Deus. É isso que o mundo está precisando, galera. Não deixa de compartilhar, galera. Vamos afetar muita gente aí nessa quarentena. Ó, longe da tua presença. Senhor, hoje quero voltar ao início de tudo. De quando eu era feliz, de um dia com tua presença, caminhar no seu jardim. Te encontrava todo dia. Um beijo, gente.